As religiões exercem influência profunda e abrangente na vida de bilhões de pessoas globalmente, desempenhando função primordial na definição de papéis e direitos de gênero. Ao longo da história, virtualmente todas as grandes fés abordaram a questão feminina de formas multifacetadas e, por vezes, contraditórias. Este vídeo examina com cuidado e atenção a situação das mulheres nas principais religiões do planeta: cristianismo, judaísmo, islamismo, hinduísmo e budismo, explorando em detalhes discussões, progressos e obstáculos atuais relativos à igualdade de gênero e atuação das mulheres como líderes religiosas nestas tradições de grande importância para a humanidade. Cristianismo. Embora mulheres proeminentes como Maria Madalena, uma das seguidoras mais fiéis de Jesus Cristo, tenham exercido postos de grande relevância nos tempos bíblicos, a Igreja Católica ainda proíbe firmemente até os dias atuais a ordenação feminina ao sacerdócio, assunto bastante polêmico e complexo que suscita acalorados debates há várias décadas entre teólogos, religiosos e a sociedade como um todo, como analisa em profundidade o renomado teólogo católico Hans Küng em seu extenso livro A Igreja Católica, uma história curtida do catolicismo. Por outro lado, entre protestantes históricos e tradicionais, como anglicanos, luteranos e metodistas, a ordenação de pastoras e sacerdotisas do gênero feminino já é prática comum e consolidada desde o século XX, indicando maior aceitação da autoridade espiritual feminina nestes segmentos cristãos. Contudo, grupos cristãos considerados mais conservadores, como as Testemunhas de Jeová, continuam barrando categoricamente qualquer possibilidade de liderança religiosa feminina em suas fileiras, de acordo com extensa análise do renomado sociólogo americano Tony Silvestre em seu aclamado livro As Testemunhas de Jeová e a Questão Feminina, uma história de resistência e adaptação. Judaísmo. Em seu polêmico livro intitulado O Papel da Mulher no Judaísmo Ortodoxo, compreendendo a perspectiva tradicional, o influente rabino ortodoxo Menachem Shach indica sem rodeios que o judaísmo ortodoxo e ultra-ortodoxo proíbe formal e veementemente mulheres de serem rabinas ou cantoras, funções religiosas reservadas exclusivamente aos homens, além de separar rigorosamente mulheres e homens dentro das sinagogas tradicionais, refletindo uma visão conservadora dos papéis de gênero que permanece firmemente arraigada nestes segmentos. Por outro lado, no judaísmo reformista e reconstruído, considerados vertentes mais progressistas, a ordenação feminina como rabinas não apenas é permitida e encorajada, como vem crescendo constante e firmemente desde a década de 1970, embora as mulheres rabinas continuem sendo minoria e enfrentando desafios em alguns círculos, conforme analisa em recente obra a renomada teóloga feminista Rachel Adler. Já o judaísmo conservador, situado em uma posição intermediária no espectro religioso, também passou a autorizar a ordenação de mulheres como rabinas desde a década de 1980, porém a medida ainda gera acirradas controvérsias e resistência por parte de segmentos mais tradicionais, como pontua o respeitado professor de estudos judaicos David Ellenson. Islamismo. Diversos estudiosos renomados, como o egípcio Hisham Ramadan, apontam de forma bastante enfática, em suas análises, que mulheres muçulmanas são proibidas explicitamente de serem imãs, ou seja, líderes espirituais islâmicos, na grande maioria absoluta das mesquitas ao redor do mundo atualmente, apesar de um número muito pequeno de países considerados mais progressistas no campo religioso, como Estados Unidos e África do Sul, terem recentemente começado a desafiar essa proibição e ordenar algumas poucas mulheres como imãs, o que ainda configura exceção à regra
e é visto com hostilidade por instituições islâmicas tradicionais. Sobre o hijab, ou véu islâmico, também existem visões divergentes e antagônicas entre estudiosos muçulmanos. A ativista egípcia Yasmin Mohammed, em seu livro polêmico intitulado Sem Véu, Minha Jornada para a Liberdade no Islamismo e Ocidente, discute em detalhes como o hijab é defendido por alguns como símbolo de modéstia, piedade e devoção à fé islâmica. Porém, críticos conservadores como o intelectual irlandês Shabir Akhtar associam veementemente em seus escritos o uso do véu com a opressão sistêmica de mulheres em determinadas sociedades islâmicas tradicionalistas, hinduísmo. Ao passo que o hinduísmo certamente possui deusas femininas poderosas e onipresentes em sua rica mitologia, como Kali, Parvati e Lakshmi, que desfrutam de grande devoção popular, acadêmicos especialistas como Rajesh Kochhar pontuam que, simultaneamente, algumas práticas sociais e religiosas arraigadas por séculos na Índia, como o antiquado e opressivo sistema de castas, ainda reforçam enormes desigualdades de gênero, mesmo nos dias atuais. Um exemplo disso foi a proibição, até o ano de 2018, do templo hindu de Sabarimala, localizado no estado de Kerala, no sul da Índia, de permitir a entrada de mulheres em idade considerada fértil, sob a alegação de que isso quebraria o celibato da divindade Ayyappan. Somente após enérgica decisão unânime da Suprema Corte Indiana em 2018, essa proibição foi derrubada e a entrada feminina autorizada, o que gerou intensos protestos de grupos hindus tradicionalistas e demonstrou as tensões em torno do papel da mulher que ainda persistem na sociedade indiana contemporânea. Budismo. O budismo se destaca entre as religiões abordadas, pois, desde suas origens mais remotas, há 2.500 anos atrás, permite a existência de ordens monásticas inteiramente compostas por mulheres. As bicunis, embora historicamente estas não tenham recebido exatamente o mesmo status e respeito conferido a monges budistas, reflexo dos valores patriarcais das sociedades asiáticas antigas. Já nos países ocidentais modernos, o budismo vem atraindo um número muito maior de mulheres leigas do que homens, com estimativas apontando que aproximadamente entre 60% e 80% dos budistas ocidentais são do gênero feminino, indicando forte apelo deste caminho espiritual para as mulheres contemporâneas. Não obstante, os postos de maior liderança do budismo ainda permanecem amplamente ocupados por homens, com raras exceções de destaque, como a famosa monja zen budista, escritora e ativista social vietnamita Thich Nhat Hanh. A maioria das religiões limita a autoridade das mulheres. Questionamentos feministas conquistaram avanços pontuais. Todavia, a estrutura patriarcal conservadora das instituições religiosas persiste globalmente. Os embates em prol da equidade de gênero dentro das grandes tradições espirituais mundiais continuam intensos na atualidade. O futuro dirá se os ideais igualitários pregados pelas próprias religiões superarão visões históricas misóginas arraigadas e abrirão espaço para a liderança feminina em igualdade com os homens.